tempo, não. Vambora para o vídeo. A gente deve ter a confirmação em breve, então, de que tem 5 voltas para esse jogo. Rafael e Sabino, né, estão de volta os dois, e aí teria também justamente os 3 ali que voltam de contusão, esses 2 voltando de suspensão. Ferreirinha, o Luciano, também o Luciano está de volta, né? A gente espera que ele consiga jogar, teve um trauma no pé e a gente sofreu bastante na parte ofensiva, não que ele venha fazendo jogos impecáveis, né? E o Arboleda também está de volta. Eu acho que ele vai jogar com Rafael, Arboleda e Sabino, Alan Franco também cumprindo ali a zaga, Mike na direita, Ferreirinha deve jogar na esquerda, Ferreirinha deve voltar jogando, aí o meio pode ser Luiz Gustavo, Pablo Maia, que seja ali, Marcos Antônio, algum meio, e o ataque do São Paulo tendo essa variação. Exatamente. E o Sabino, o zagueiro, voltam de suspensão, é automático, eles retornam. E 3 jogadores estão treinando com o grupo sem nenhum tipo de restrição desde domingo. São eles os atacantes Ferreirinha, que pode jogar como ala pela esquerda, o Luciano, artilheiro da temporada, e também o Arboleda. Desses 5, o Arboleda talvez fique no banco de reservas, seja uma opção para o decorrer da partida, devido ao tempo que ele ficou ausente se recuperando de uma lesão muscular. Então é uma situação ainda ruim, com muitos jogadores vetados, mas muito melhor, 33% melhor do que o jogo da semana passada, de 15 caindo para 10 desfalques do São Paulo nesta partida. Bem, o São Paulo tem seu próprio título, que é a busca da 8ª colocação, e ela pode se consolidar nessa rodada, dando até, digamos assim, o que seria incrível para o São Paulo, uma folga no jogo em Salvador no final de semana. Para que isso aconteça, o São Paulo precisa ganhar, atingir 51 pontos ganhos e torcer para os 2 que têm 46. Grêmio, que pega o Fluminense hoje, Corinthians, que joga contra o Fortaleza, não vencerem. Se isso acontecer, os 2 já não passam o São Paulo. A turma dos 45 pode chegar com 2 vitórias, mas o Galo, por exemplo, tem só 11 vitórias, o São Paulo já tem 13. Se o São Paulo vence o Inter, o Galo, mesmo empatando em pontos, não passa mais o São Paulo. Então o São Paulo, apesar de todo esse final de ano tumultuado, com troca de diretoria de futebol, com muitos jogadores lesionados, pode nessa penúltima rodada garantir o seu único objetivo, 8º lugar, e aí o sonho que Cruzeiro ou Fluminense ganhem a Copa do Brasil e ele entre na pré-Libertadores. Acho que nunca se viu isso em nenhum clube de futebol profissional. O São Paulo tem praticamente 70% do seu elenco em algum momento com lesões, algumas graves, né, tirando da temporada. Você já falou em algumas entrevistas sobre isso, mas eu queria que você elucidasse para o nosso público qual o diagnóstico que vocês tiveram disso. Foi um erro de questão de planejamento, de jogadores que não estavam realmente aptos para a prática, no caso do Oscar, excesso de treinamento, uma carga demasiada, os aparelhos do CT? Passar para o torcedor exatamente o que vocês diagnosticaram nesse período de 9, 10 meses para o São Paulo ter tantos problemas de lesões. Fernando, não é um diagnóstico só, né? Não é uma causa única. São diversas causas que se juntam numa situação da temporada. Então vamos lá. Primeiro, você tem um elenco um pouco mais curto. Então o seu elenco mais curto acaba fazendo com que você tenha menos rotatividade no time titular. Não só mais curto, uma diferença maior entre o seu titular e o seu reserva. Esse é um outro problema, né? Então, para entender, quando você tem no elenco, por exemplo, o Wellington Rato e Lucas, ambos podendo jogar pelo lado direito do campo, se não joga um, joga outro, você consegue manejar mais e diminuir a carga de jogos dos atletas. Quando a diferença entre o jogador que pode jogar e o reserva é maior, você usa mais o titular. Então você desgasta mais. Outro diagnóstico, jogadores, nós temos muitos jogadores nas pontas que eu falo da idade. Jogadores mais veteranos, jogadores de 33, 34, 35, 36 anos, mais sujeitos à lesão. Outra ponta também é verdade. Jogadores de 18, 19, 20, 21 também estão mais sujeitos à lesão. Por quê? Porque eles vêm de um ritmo da base que não é o mesmo ritmo do profissional. Então ele passa a ter um ritmo maior, também gera mais lesão. Eu estou dando diversos diagnósticos, né? Nós tivemos, no número de lesão muscular, esse é um dado importante, não superou muito o número de 24. O que nós tivemos, muitos traumas, essas são lesões importantes, nós perdemos os 3 centroavantes por trauma, perdemos o Hugo por trauma, perdemos o Lucas por trauma, perdemos o Pablo por trauma. São vários jogadores que foram perdidos por trauma. E aí tem as lesões musculares, que também são importantes e a gente tem que analisar. Outro dado que é fundamental, isso é comprovado, é estudo. Troca de treinador gera mais lesão muscular. O preparador físico de um treinador para outro trabalha diferente. Um aposta mais na velocidade, no tipo de jogo daquele treinador, outro mais na força. Muda a musculatura que você utiliza mais em treinamento, aumenta a lesão. Então o diagnóstico que eu faço, tenho dito isso dentro do São Paulo há algum tempo.
o nosso corpo fixo, né? Nós temos preparadores fixos do São Paulo. Eu acho que nós temos que ter um protocolo de preparação física. E esse protocolo tem que ser seguido independente do treinador que entrar. O preparador físico do treinador tem que se adaptar também a esse protocolo. Claro que você pode ter alterações por causa do tipo de jogo, mas sendo menores. Porque chega um treinador que aposta em velocidade. Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso. O Zubeldia não é um treinador que aposta muito, o preparador físico dele, em musculação. É um treinador que aposta muito mais no treino de campo. O preparador do físico do Crespo aposta muito em força, em musculação. Então muda como o treinamento ocorre. E eu acho que nós temos um outro problema, fiz um relatório para o presidente Júlio já há algum tempo, não sei se ele vai implantar agora ou não. Eu acho que nós temos um problema na fisiologia. Eu acho que nós precisamos incorporar a fisiologia. Nós não temos problemas de equipamento. Nossos equipamentos da área de fisioterapia são os mais avançados do país. Junto com o Flamengo e com o Palmeiras, nós temos equipamentos na nossa fisioterapia que o Palmeiras não tem ainda, porque a gente acabou fazendo depois e o Palmeiras já tinha algo muito bem feito antes. Então temos equipamentos de primeira linha. Então a fisioterapia funciona muito bem. Nós temos hoje em torno de 5 a 7 dias de tempo reduzido na recuperação de lesão muscular. Então não é um problema na fisioterapia. Médico não é, né? Porque sempre fala departamento médico, não resolve o problema, o médico trata, o médico não machuca atleta. Então não é o problema dos médicos. O que eu acho, nós temos que investir mais na fisiologia. Não é dizer que o nosso fisiologista lá é ruim, não é. É o Luiz Turíbio, filho do Turíbio, é um bom fisiologista, mas eu acho que a gente precisa de mais gente na fisiologia, mais gente trabalhando na fisiologia. E mais do que isso, os treinadores entendendo mais o trabalho da fisiologia, respeitando mais o departamento. Eu acho que isso também é uma coisa institucional. Né? Porque o fisiologista diz, olha, hoje a carga tem que ser 4 quilômetros no treinamento. Às vezes o treinador ultrapassa essa carga, né? Porque ele está no meio do treinamento. Você tem que ter um fisiologista que tenha força junto ao treinador para dizer, ó, cara, para porque vai estourar. Ou então o contrário. Né? Naquele dia foi preparado um treino de 3 quilômetros e o treinador resolveu fazer 2. Não, gente, você precisa fazer mais um, porque isso hoje é fundamental. Eu acho que a gente está pecando, ao meu ver, na fisiologia. Não é no profissional, é na metodologia, é no processo de fisiologia. Eu acho que a gente tem que melhorar muito isso. Eu encaminhei um estudo, né, um programa para que a gente implantasse na próxima temporada, para não mexer nessa temporada. Isso já está na mão do presidente há 2, 3 meses. Eu acho que ele talvez implante. Um bom gancho. Você imagina de onde saia esse investimento em cortes em outras áreas, em como que o São Paulo poderia investir mais no futebol nessa situação tão delicada econômica? Gente, rapidinho, só dar uma informação aqui, o Gabriel Sá acaba de publicar que o São Paulo estuda um fundo de 200 milhões para investir em contratações, mais um fundo que ele faria com a Galápagos. Tem notícia dele agora. Tá, eu acho assim, cara, vou falar do que eu sei, né? Uhum. Por exemplo, essa informação do Gabriel, eu não tinha nem antes de sair de lá, então eu não tenho essa informação. O que eu acho é que é possível sim, né? Eu comecei a mexer no orçamento, né? Junto lá, depois, obviamente, eu parei de mexer. Mas eu vejo no orçamento áreas que a gente pode reduzir e trazer 50 milhões, reduzindo de 3, 4 áreas, diminuindo um pouco o corpo administrativo, reduzindo num primeiro momento, por exemplo, eu não sei se virá isso no orçamento. O orçamento tinha lá o investimento na base. Eu acho que dá para reduzir nesse primeiro momento um pouco desse investimento na base, mas não é diminuir o que já investiu. É porque houve um aumento, houve um acréscimo no orçamento na próxima temporada para investimento na base. Eu seguraria um pouco esse investimento. Investimento no parque social. Eu diminuiria investimento no parque social. Eu acho que daí, com esses recortes, você conseguiria tirar 40, 50 milhões numa temporada para fazer investimento no time de futebol. E que eu acho que é fundamental. A gente precisa investir. E aí, foi o que a gente sempre fez. É a gente considerar os times que a gente teve. Da onde veio o Rafael? Do banco. Investimento baixíssimo. Alisson e Rafinha, do Grêmio rebaixado. Wellington Rato, por 5 milhões de reais, do Atlético Goianiense rebaixado. E foram jogadores que nos ajudaram nas conquistas. É possível. O nosso trabalho, outra coisa, o nosso trabalho de scout lá é muito bom. Eles encontraram o Marcos Antônio. Eles encontraram o Juan, que eu acho que estaria nos ajudando se estivesse até hoje no São Paulo. Eles encontram esses jogadores. Então, dá pra gente fazer com mais 3, 4 jogadores, do que a gente tem lá, com alguns da base, um time mais competitivo para a próxima temporada. Eu espero que isso seja... Rapidinho, desculpa, só para não perder o gancho. Com relação específica à base, que você acha que deveria ter um
tirar um pouco de... Isso é o contrário, por exemplo, ao sucesso do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu tudo que ele conseguiu com grana na base. Sim, mas eu não estou dizendo tirar, tá? Por exemplo, pra você ter ideia, o orçamento da base do ano passado era 48 milhões. Que sinal, é tipo metade do orçamento do Palmeiras, por exemplo. Perfeito, vamos lá. A gente gastou 55 milhões na base no ano passado, né? Era 48 previsto, o gasto foi de 55. O que eu sugeri para esse ano, na minha visão, se mantém os 55, que é o que a gente gastou, não o que a gente pôs no orçamento. A gente botou mais um valor de investimento na base, chegando em 62, 63 milhões. Se a gente mantiver os 55, eu acho que a gente consegue fazer o que a gente fez no ano passado. Porque o investimento na base, claro que se eu tivesse dinheiro e fosse possível, eu investiria 100 milhões na base por ano. Eu acho que é fundamental. Só que primeiro, para que eu possa investir na base, eu preciso que o time de futebol profissional me gere recursos. Para que aí sobre recursos para você aumentar o investimento na base. Porque senão, a gente vai investir na base, mas não tem o time de cima. Aí o valor do atleta que sobe, cai. Porque se você não tiver sucesso no time profissional, o valor de mercado desses meninos diminui e eu nunca vou conseguir investir na base. O que eu tenho dito há muito tempo... Um pouco a lógica Beraldo, é isso? A lógica Beraldo é mais do que isso. O que eu acho assim, ó, você tem que o que eu imagino, põe 55, Tirone, e diz o seguinte, cada atleta que a gente vender da base, mais 5% do valor da venda, retorna de investimento necessariamente para a base. Então, eu vendi um atleta por 10 milhões, 5% dos 10 milhões necessariamente tem que ser reaplicados na base. Então, você criar um mecanismo do ganha-ganha. Porque se eu botar lá e não botar no time profissional, todo mundo perde. Essa é a realidade. Ô, Carlos, até essa questão. Já disse. E o Rodinei, então, não deve ficar no São Paulo, não ficará no São Paulo para a próxima temporada. Ele que chegou ali para tentar o centroavante, quando o São Paulo mais precisou, não tinha talvez a confiança de que ele poderia jogar, né, de que ele poderia participar ali dos jogos da Copa Libertadores, principalmente. O São Paulo optou por jogar ali com atacantes improvisados, né, sem um centroavante, do que usar o Rodinei, com caras que não têm essa característica de 9, né? E ele acabou fazendo poucos jogos pelo São Paulo, só um gol marcado. Realmente é pouco, né? É pouco para a gente avaliar aí o que foi a passagem do Rodinei, Felipão. Da vida com o Júlio Casares, né? Ele tem uma pressão muito grande externa. Internamente também, ele já tem essa pressão. A gente viu aí como é que foi enfim, protesto no social domingo, que é um número pequeno, é verdade, mas gera uma pressão, gera cartazes, gera também divisão de opiniões entre a própria situação. E a gente tem alguns episódios que são marcas disso, né? O FIP de Cotia talvez é o que mais trouxe uma divisão política dentro da situação do São Paulo. E o Júlio, ele nos últimos dias, até a informação do Pedro Lopes, meu parceiro do UOL, ele conversou, né? Ele tentou ali chamar alguns caras mais experientes da política do São Paulo, conselheiros mais experientes, para um bate-papo, para uma conversa, para tentar reaproximar, famoso oi sumido, né? Para ver como é que tá, ver como é que tá a família, como é que anda a coisa, tal. Também tendo esse propósito muito claro de voltar aí a ter apoio de todos os lados, né? O que mostra, de certa forma, aí, que ele está tentando uma articulação interna por entender esse momento que vive aí o São Paulo Futebol Clube. Ele falou que, assim, na visão dele, o São Paulo tem que investir mais no futebol profissional. O Júlio Casares falou na entrevista coletiva também, pós as saídas aí na sexta-feira, que ele não estava indo para alguns jogos porque estava focado em reuniões para conseguir um fundo de investimento, né? Para conseguir investimentos maiores. Ele não usou o termo fundo de investimento, né? Mas para conseguir investimentos para a próxima temporada. E o Crespo também, pós-coletiva, falou que para esse ano foi dito para ele que não teria dinheiro para contratar, mas que talvez para o ano que vem isso mudasse. Já eram indicativos de que isso poderia acontecer. Está sendo negociado, então, esse fundo, 200 milhões de reais, junto à Galápagos Capital, que já faz o FIDIC do São Paulo, Fundo de Investimento em Direito Creditório, já é, então, norteado pela Galápagos. Tentaram o FIP de Cotia, não passou, e agora vão para esse fundo aí de contratações para o São Paulo Futebol Clube. Ô, Fê, eu queria a sua opinião, já falei demais aqui também, mas me parece que é uma tentativa de um all-in, né? O São Paulo vai tentar fazer isso para tentar, assim, recuperar um dinheiro em premiações, né? Caso consiga algo. Não é também um dinheiro que, assim, obviamente 200 milhões é muito importante, você consegue montar um time bem mais competitivo do que o São Paulo montaria. Não acho que seja uma grana que você investe isso para ser, sei lá, campeão da Libertadores. Obviamente não é uma fórmula exata, pode ser que você invista mais e perca, pode ser que você invista menos e ganhe, mas não é também um dinheiro que faria a obrigação do São Paulo ser campeão de um torneio que pague muito bem. E fica sempre esse pensamento, né? A contrapartida disso, antes mesmo de começar, a gente já tem que ficar muito de olho, né?
porque a história toda é muito, muito calma para ser verdade, né? Ponte ligando. Bom, falou que ele acredita que São Paulo só vai sair desse buraco com investimento, não sei de onde pode tirar isso, Arnaldo. E falou um pouco sobre a passagem dele, ele achou que ele deveria sair naquele momento e tudo mais. E não considera que o ano do São Paulo foi ruim. E isso contraria, sei lá, 150% da torcida do São Paulo, me parece. Eu prefiro o Abel dizendo que o ano do Palmeiras não foi ruim com qualquer resultado. Aí a gente pode... Também acho que o ano do Palmeiras não foi bom. O ano do São Paulo ele não foi catastrófico, o São Paulo permaneceu na primeira divisão. Só por isso. E o ano que vem promete ser mais difícil nesse aspecto. O que eu acho que existe em comum entre entrevista do Belmonte, entrevista do Rui Costa, entrevista do Casares, é um descolamento da realidade ou do dia a dia do torcedor do São Paulo. Toda vez que algum dirigente do São Paulo fala recentemente, o torcedor vira as costas. Isso não tem nenhuma aderência. Parece uma coisa completamente desconectada. E ele está de saída. Embora politicamente a gente continue conectado, como dá para perceber. Porque o ano de eleição, você sabe como é que funciona um grupo que, trocando a patente, se perpetua no poder há algum tempo, certo? Então, ele ainda não rompeu com o Casares, talvez rompa o ano que vem, não sei. Mas o fato é que essa distância de propósito entre o presidente e o diretor de futebol, desde que o presidente optou por colocar, entre aspas, o pé no freio e não investir no time de futebol, ela custou o ano do São Paulo. Como que você pode ter... Então, você é o apresentador, eu sou o comentarista. Eu quero fazer o programa desse jeito. Eu não concordo, mas eu vou ficando aqui. Aí vai chegar uma hora que o programa não vai funcionar. Isso foi acontecendo com o São Paulo desde o final do Paulista. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E acho que isso... Eu entendo esse propósito de... Tem muita gente que pensa futebol assim. Não é só o pensamento do futebol no Corinthians, que sempre é o exemplo superlativo. Porque o Corinthians não quer saber do amanhã e vai quebrar mesmo e dane-se e tal. Não, tem muita gente que faz futebol, diferentemente do São Paulo, com os problemas que o São Paulo tem. Por exemplo, o Fluminense. Não, esse ano teve um negócio do Mundial, então, mas, por exemplo, o Fluminense, há algum tempo, gasta mais do que arrecada. E vai aumentando sua dívida paulatinamente. O Fluminense faz isso. Agora, se ele não concorda com isso, ele chega, olha, presidente Júlio, eu tô fora então. Lá no início. E teve outros momentos, durante não uma semana da próxima temporada, para fazer esse desligamento. Que o Casares, você percebe, é incapaz de fazer. Ele é um gestor, um comandante que é incapaz de demitir qualquer pessoa. Né? Então, e acho que essa situação vai chegando um momento em que transborda completamente no elenco. E ainda teve um requinte, que foi a intervenção no departamento de futebol por parte do Casares com o Márcio Calomagno no dia a dia do CT. A ponto que, na reta final da temporada, o São Paulo não tinha mais campo para jogar. Isso é importante a gente depois distinguir. Até que ponto um diretor de futebol do São Paulo, pela forma que o clube funciona, pode interferir em preço de ingresso? Não pode. Mando de campo? Não pode. Então, tem um monte de coisa que o diretor de futebol do São Paulo não alcança. O tal do interventor, Márcio Carlomagno, em tese, ele tem o controle agora de todos os departamentos. Quando o Márcio Carlomagno vai ao CT, o que acontece? O São Paulo deixa de jogar no Morumbi e somem o Casares e o Belmonte ao mesmo tempo. Os dois que eram os comandantes, agora não é mais comigo. Vamos ver o ano que vem. O que acontece? Desemboca na entrevista do Luiz Gustavo. Enquanto fala o Belmonte, o Rui Costa e o Casares, o torcedor ouve o Crespo e o Luiz Gustavo. Está bem claro isso? Sim, sim. Está bem claro isso. Agora, Tironi, assim, eu não sei o que vai acontecer no final da gestão Casares. Quem vai ser o próximo presidente de São Paulo? Pouco importa. O que eu sei é que o ano que vem, sem o Belmonte, não é por causa da saída dele, vai ser muito difícil. Com a manutenção ou não desse FDIC, do controle, ou com, sabe-se lá, a gente sempre desconfia de último ano de Cartola no comando do clube. Se vai investir mais, como vai investir. Talvez o Belmonte tenha saído e o Casares invista mais no ano que vem, a gente não sabe.
Agora, o que eu sei que com Casares, Belmonte, Rui Costa, o São Paulo virou o clube café com leite do Brasil. Isso é a pior das coisas. É o clube café com leite. Todo mundo faz o que quiser com o São Paulo. O São Paulo perdeu o seu próprio respeito e perdeu a conexão com o torcedor. O São Paulo joga onde for necessário, vai o árbitro que for necessário, o intervalo que for necessário, tudo que for necessário. O São Paulo inexiste como instituição. Passam por cima do São Paulo. E a pior coisa para um clube é isso. Essa sensação de falta de força. Enquanto o São Paulo, o clube que não tem dinheiro, ele precisa trabalhar melhor. Ele precisa cuidar mais dos detalhes. Mais que o Palmeiras e que o Flamengo. Muito mais do que o Palmeiras e que o Flamengo. E o São Paulo não cuida de detalhe nenhum. Vou sempre te falar, enquanto o Vessone pensou na mesma coisa, enquanto o São Paulo tomava de 6 do Fluminense, era divulgada a tabela do Paulista, ferrando o São Paulo. E o São Paulo não tomou nenhuma providência. O São Paulo vai jogar no Paulista, começa dia 11 de janeiro contra o Mirassol, 8 partidas, 4 fora. Contra Mirassol, Palmeiras, Corinthians e Ponte Preta. Dessas 4, 3 sem torcida. Porque Ponte Preta não pode torcida, Corinthians não pode torcida, Palmeiras não... Enquanto esses caras não pensarem nessas coisas, o São Paulo vai estar sempre correndo risco de cair. E o ano que vem é um ano para correr menos riscos para cair. Os campeonatos serão mais difíceis esse ano, inclusive o estadual.